Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu aqui de novo, prometi que ia tentar fazer mais alguns vídeos, né? Pelo menos durante essa semana aí eu tive um pouquinho mais de tempo para poder fazer vídeo, né? Não sei se semana que vem eu vou conseguir ter um pouquinho mais de tempo para fazer esse vídeo mais próximo de vocês, mas enfim, vamos lá ao ponto do que eu quero falar hoje, que é falar justamente sobre a questão do aquecimento global, que pega bastante, né? Durante as matérias que eu lecionei com o pessoal do ensino médio, a gente conversou um pouco com isso, é bastante interessante, e além de interessante, é algo que é bastante necessário também, gente, a gente falar disso. Por quê? Porque é, os debates sobre essa questão do aquecimento global, né, são gigantescos. Tem muitas pessoas que ainda estão meio que atrasadas, ainda debatendo se ele existe ou não, né, porque, na minha opinião, e na opinião da maioria dos especialistas, existe e está ocorrendo agora. A gente está vivenciando essas mudanças climáticas de maneira acelerada. E aí eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para falar sobre alguns pontos que são meio que urgentes da gente falar, né? Tá tendo agora a COP28, o nosso atual presidente estava lá falando, tal. Essas cúpulas, elas são muito importantes, mas infelizmente elas ficam só ali na base do debate, da discussão, e não vai muito além disso. Isso é independente de ser um governo de esquerda, de direita, não avança muito, tá? A própria COP, a ONU, outros órgãos que são internacionais não conseguem ter uma efetividade, porque existe uma dificuldade muito grande em você conseguir convencer países dessa necessidade, né? Já existe uma série de acordos que não foram postos realmente na efetividade, né? Não são realmente que estão andando de fato, né? Eles estão parados, acordos que só ficaram no papel e que não seguiram adiante. O Brasil, a gente tem os casos aqui da seca lá no Amazonas, né, que está acabando com uma série de populações ribeirinhas, populações indígenas que acabam sofrendo muito com isso. E também aqui no sul, mais especificamente na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a gente está percebendo esse aumento de problemas climáticos para lá. Aqui onde eu moro, na região do metrópole de São Paulo, ontem fui lá buscar minha filha por volta das 4h30, 5 horas, e ali já se percebe já uma coisa bem estranha, que é quando eu saí estava calor, eu desci suando. Quando eu peguei ela para trazer, na hora de retornar, já começa já a se mudar o tempo ali, muda, começa a aparecer mais nuvens, esfria e chove. Então é aquela brincadeira, né? São Paulo sempre tem aqueles três climas, né? Frio, chuva e sol, tudo ao mesmo tempo, né? Mas isso também é em decorrência das mudanças climáticas. Como historiador, a gente tem muitos relatos de que a cidade de São Paulo era chamada de Terra da Garoa, justamente porque todo fim de tarde caiu uma garoa ali, um sereno, né? Então, hoje em dia já não acontece mais, né? Não é algo tão corriqueiro quanto era antes, que deu origem a esse apelido, Terra da Garoa. E a gente já não percebe isso pelo efeito paisagem. São populações que vão crescendo, que vão nascendo e que já não percebem o que ocorria antes. Uma questão, às vezes, da própria paisagem na qual ele está inserido agora. Se eu nasço na década de 90, eu não percebo como que era na década de 80, 70. Eu tenho ali os relatos, tenho fotos, mas eu me naturalizo com o aspecto do que eu estou vivenciando. Então, para ele é comum você ver, por exemplo, o Rio Tietê, que é o exemplo que eu dou para os estudantes. O Rio Tietê, ninguém pode pensar que décadas atrás as pessoas nadavam, navegavam, pescavam ali. Por quê? Porque hoje em dia é um rio extremamente poluído, é um rio que exala um mau cheiro muito grande. Então, esse é o efeito paisagem, você não consegue perceber essas mudanças. No caso das mudanças climáticas, a gente vai ter uma população que agora é uma população que vai sentir mais esses efeitos, mas às vezes pode naturalizar esses efeitos. Porém, a gente vai perceber principalmente essas mudanças climáticas nas crianças, que é no caso que eu fico bastante receoso, que é com a minha filha, que é bem pequena, então ela começa a ter uma série de problemas respiratórios, como ela já apresenta. E nos idosos, tá? Na Europa a gente teve muitos casos de idosos que acabaram tendo problemas relacionados à questão do extremo calor, às vezes mora sozinho, tem algum tipo de problema relacionado a isso e acaba
até mesmo indo a óbito, né? Então é uma coisa que aconteceu bastante, muitos casos que ocorreram com senhores de idade e também com as questões respiratórias, os senhores de idade, tanto quanto as crianças também, sofrem, né, com isso. Então essas populações acabam sofrendo um pouquinho mais com essas mudanças climáticas, e aí a gente tem que trazer aqui, principalmente nesse vídeo, não é mais momento para debate se, quando precisa frear, não dá para frear, já está ocorrendo, já está acontecendo, tendência aí de pioras, regiões litorâneas, lembrando que o Brasil tem, acho que se não me engano, 70% da população mora nas encostas do Brasil, ou seja, nas partes litorâneas. Muitas cidades litorâneas vão se perder, vão ser ali perder uma parte ali alagada, porque o mar vai tragar, né? Com o aumento dos mares, ele vai tragar algumas partes da cidade, assoreamento. Então você tem uma mudança ali, que vai ter que trazer uma mudança das próprias prefeituras, e aí não somente na parte do litoral, mas, por exemplo, mais longe do litoral, você precisa ter projetos para mais arborização, para mais ventilação, né? Porque, por exemplo, se eu planto uma árvore próximo a um ponto de ônibus ali, essa árvore vai trazer uma sombra, as pessoas que estão aguardando o ônibus chegar terão um pouquinho menos de calor, né? Então existem já muitos estudos que comprovam que a arborização refresca a localidade. Então é importante que haja arborização. A gente percebe também que existem muitas tempestades que fazem essas árvores cair, mas são árvores já velhas, que precisam realmente de um estudo para poder retirar. Também é necessário que se haja aí uma boa verificação das prefeituras no que tange a questão de gestão dessas árvores, né? De poder saber onde elas estão plantadas, de fazer uma verificação, uma manutenção ali que seja necessária para a poda, mas é muito importante que haja o plantio dessas árvores, né? Que haja, por exemplo, coleta de águas da chuva para condomínios, né? A gente percebe aí também um exemplo dessas mudanças de paisagem. As cidades estão se verticalizando, ou seja, muitos prédios, né, que você acaba também tendo ali uma mudança do próprio padrão de vida da localidade, da região. Ou você aumenta um fluxo de veículos, uma necessidade maior para postinho, uma necessidade maior para delegacias atender essa maior quantidade de famílias que vai se alocar ali, porque quando você faz um prédio são várias famílias uma em cima da outra, né? Não é uma região ali de residências, e aí são várias coisas que precisam ser estudadas, e a gente precisa estar ali politicamente falando, exercendo o nosso direito como cidadão de protestar e de pedir que essas coisas sejam feitas da melhor maneira possível, né? Então é por isso que é importante a gente entender o que é a questão política, né? Que todo mundo faz política, todo mundo negocia, desde o âmbito da sua casa até o âmbito do seu trabalho. A política ela tá na hora de você beber água, tá na hora de você comer. Tudo é relacionado a isso, então é importante que a gente faça uma boa política nessas necessidades atuais, e eu acredito que uma dessas necessidades mais urgentes no caso, a necessidade por um projeto de cidade que abranja essas mudanças climáticas, tá? Como eu falei, é algo que já está ocorrendo, não adianta a gente ficar mais debatendo sobre o que pode acontecer, a gente já precisa colocar a mão na massa. Cada um de vocês, como indivíduo, tem que começar a repensar alguns hábitos que nós temos, né? Para quê? Para que a gente possa ali realmente modificar todas essas questões, para poder diminuir também, cobrar mais das pessoas que têm de fato o poder na mão para poder fazer essas mudanças, tá? Então, gente, só para não me estender mais aqui, eu quero finalizar o vídeo aqui, pelo menos antes dos 10 minutos, porque eu acabo falando muito. É um tema extremamente importante que passaria de meia hora se eu ficasse falando aqui. Provavelmente eu vou tentar fazer um podcast só para teste. Estou pensando também em fazer um curso de teste, aí vou lançar aí pelo menos umas 3 aulas para vocês, que seja gratuita, para vocês só saborearem aí, né, degustarem o que seria mais ou menos um curso, para ver se alguém tem interesse, né, de fazer o curso relacionado à questão política, à questão histórica, para quem gosta, né, porque uma das coisas que eu acho muito interessante, principalmente para você se sentir bem, é ter acesso a conhecimento. O conhecimento ele é bastante importante para várias questões da nossa vida, para negociação entre nossos pares, para negociação no âmbito do trabalho, da religião, em várias questões.
Bom, enfim, gente, eu não quero me estender mais porque já vai estar passando dos 10 minutos aí. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu tô aqui já com calor, tô com a minha garrafinha d'água, então aí fica aí já a dica para vocês, para onde vocês forem, levem uma garrafinha d'água, se hidratem, passem protetor solar, procurem sempre estar ali em regiões que tem mais sombra, né? Evita o contato direto com o sol, mas se você for ter o contato direto com o sol, passe protetor solar e faça a sua parte, tá bom, gente? Não somente ali exigindo dos governantes, mas também evitando jogar lixo na rua, tomando conta da árvore que tem na sua rua, pedindo para que a prefeitura mostre um relatório sobre como essa árvore é importante, se existe algum projeto de plantio de mais árvores, manutenção das praças que tem próximo a vocês, uma série de coisas, tá bom, gente? Enfim, um grande abraço a todos, espero ver vocês em breve, até mais, tchau, tchau.